paz, shalom a todos. Vamos fazer aqui a leitura hoje, agora com comentários. Tem com comentários, sem comentários. Lê aí o título que você, se você não quiser com comentário, você vai ler. Se você não quiser com comentários, você veja o que é sem comentários. Então hoje já estou em Marcos 9. Esse é com a Bíblia de Jerusalém e é com comentários. Aleluia. Então vou começar a primeira parte de Marcos 9. Que o Senhor Jesus nos ajude a entender, a mim e a vocês. Porque nós precisamos do Espírito do Senhor para entender as coisas. Eu estou aqui na rua, na praça, e passa gente. Então eu vou estar sempre aqui virando o celular para não pegar as pessoas que estão passando. Aliás, acho que eu vou deixar já dessa forma aqui que não pega o rosto das pessoas. Vamos ver aqui. Vamos continuar a ler. Vou começar a leitura, senão vai demorar muito. Vamos lá. Que o Eterno Deus nos ajude. Amém. Precisamos entender, eu e vocês. Vamos lá. E diziam ainda: em verdade vos digo que estão aqui presentes alguns que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus chegando com poder. Aleluia. 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João e os levou sozinho para um lugar retirado sobre uma alta montanha. Ali foi transfigurado diante deles. Ali eles viram uma amostra do reino de Deus. Tem muita gente que, esse versículo aqui, tem muitas pessoas que entendem de um jeito, outro entende de outro, discute, né? Mas aqui já fala que ele pegou esses três. Primeiro ele falou isso, que muitos não provariam a morte até que visse o reino de Deus chegando em poder. E aqui ele pega 3 discípulos, os que ele sempre andava com eles, e foi lá para uma alta de uma montanha. E o Senhor Jesus ali se transfigurou diante dele. O Senhor Jesus nem tinha morrido, nem tinha ressuscitado. Mas o Senhor Jesus ficou com o mesmo corpo de glorificado. Um corpo glorificado. Ok? Aleluia? E não foi só o Senhor Jesus. Foi também Moisés, foi também Elias. Todos ali de corpo glorificado. Deus tem poder para fazer o que Ele quer. E às vezes as pessoas não entendem e ficam inventando umas interpretações estranhas. Eu gosto de acompanhar teólogos. Mas o que eu mais gosto mesmo é de ler a Bíblia. Algumas coisas a gente aprende com eles. Aqueles que tem coisa que a gente não consegue entender. A gente aprende com eles. Porque eles estudam línguas gregas, hebraica. Mas tem coisa que é lendo a própria Bíblia que a gente vai tendo as revelações. Ali eles viram a amostra do reino de Deus em poder e glória, porque vai ser assim no reinado de Cristo. O Senhor Jesus vai estar com o corpo glorificado e todos os salvos com Ele. Vamos continuar a leitura. Suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas, de uma alvura, ou de uma branqueza, como diz, né? Tal como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Lhes apareceram Elias com Moisés, conversando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, diz a Jesus: Rabi, é bom estarmos aqui. Façamos, pois, 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias.
Então o Pedrão, que sempre queria falar, não aguentou ficar quieto, mas falou que não devia. Falou que não devia, ele está entendendo tudo humanamente. Os discípulos, embora estava com o Senhor Jesus ali, o Senhor Jesus pregando, mas a intenção deles sempre foi o governo de Israel. Foi Israel governar o mundo. Então eles já queriam que o Senhor Jesus ficasse ali, morando ali numa tenda. Ele não queria que saísse dali, ele já queria que o governo começasse ali. Que o Senhor Jesus ali com Moisés, ele ia daquelas tendas, governasse e comandasse o mundo inteiro. Mas não era a hora ainda. Às vezes a gente entende as coisas tudo errado, mesmo estando lendo a Bíblia. Então Pedro falou isso. Mas vamos ver o que aconteceu depois que Pedro falou isso? Foi uma boa ideia que Pedro teve? Não foi não. Olha lá, o versículo 6. Pois não sabia o que dizer, porque estava atemorizado. Então, sabe quando a pessoa fica nervosa e começa a falar sem parar e fala até o que não devia falar? Era isso que acontecia com Pedro quando ele ficava nervoso. A própria Bíblia aqui diz que ele estava atemorizado, não sabia nem o que dizer. Mas ele pensou assim, na terra, no governo humano, ok? Senão ele não ia já pensar numa tenda ali para eles ficarem morando ali naquele lugar, né? Então vamos lá. E uma nuvem desce, cobrindo com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: este é meu filho amado, ouviu. Então, através daquela nuvem, Deus pode se apresentar através de uma nuvem? Pode. Aqui se apresentou através de uma nuvem. E uma nuvem desce, olha, cobrindo com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: este é meu filho amado, ouviu, deu vida a ele. O Pai Eterno apareceu através de uma nuvem. Gente, eu não vejo ninguém falar isso, mas está escrito aqui. O Pai Eterno apareceu através de uma nuvem. Meu Pai do céu. Tem gente que tira os acontecimentos da Bíblia. Tem gente que não prega porque fica com medo. Não, se eu pregar isso, todo mundo vai começar a acreditar, que achar que Deus está em tudo quanto é nuvem. Não, gente. Quando a nuvem é de Deus, a nuvem fala. Quando é Deus que está na nuvem, ela fala. Eita! Gente, Deus, o Espírito Santo está aparecendo em forma de pomba, em forma de labareda de fogo. Agora Deus fala de uma nuvem. Deus é Deus, gente. Não tenta querer explicar Deus, não, que você vai... Você vai ficar com problemas. Se querer explicar Deus como se explica as coisas humanas. Vamos lá. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém. Jesus estava sozinho com ele. Alguém já teve assim aquela revelação de um momento bom com Deus, mas é rapidinho, depois desaparece? Aconteceu ali com eles. Pelo que vê, só deu tempo Pedro falar aquilo. Veio a nuvem, falou, e já desapareceu tudo. Voltou o Senhor Jesus normal, do jeito que ele estava. Agora já não estava mais com o corpo glorificado. Voltou normal. Depois que ele morreu e ressuscitou, que ele recebeu o corpo glorificado e agora definitivo, para sempre, ok? Mas continua aqui a leitura. Ao descerem da montanha, ordenou-lhe que a ninguém contasse o que tinha visto, até quando o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Então, muitas coisas que o Senhor Jesus mostrava para Pedro, Tiago e João, só poderia ser falado depois da morte dele, depois da morte do Senhor Jesus, ok?
Muitas coisas, só poderia falar depois da morte. Nós temos que entender o evangelho pregado antes da morte do Senhor Jesus e o evangelho pregado depois da morte do Senhor Jesus. Porque existia coisas que não podia falar enquanto o Senhor Jesus estava vivo. Mas depois podia. Vamos lá, vamos continuar. Eles observaram a recomendação, perguntando-se o que significa ressuscitar dos mortos. Eles não tinham entendido ainda, gente. Eles viram ali Moisés e Elias, corpo glorificado, tudo que estava mostrando, ó, vai ser assim, na ressurreição vai ser assim. Esse toque, gente, ali da igreja, ó, é toque de quando tem velório, ó. Ó como é diferente. O toque. Mas deixa eu continuar aqui a leitura, senão me distraio. Vamos pregar a palavra do Senhor enquanto há tempo. Deus seja louvado. E perguntaram-lhes, por que motivo os esquibras dizem que é preciso que Elias venha primeiro? Aí pronto, aí eles já foram, perguntou o que é ressuscitado morto, por que o profeta Elias falou, porque... os esquibras que dizem, da tradição judaica, ok? Os esquibras é a tradição judaica. Diz que é preciso que Elias venha primeiro. Ele respondeu, Elias certamente virá primeiro para restaurar tudo. Mas como está escrito a respeito do Filho do Homem, que deverá sofrer muito e ser desprezado. Ok? Deus seja louvado. Mas, como está escrito a respeito do Filho do Homem, que deverá sofrer muito e ser desprezado, o Senhor Jesus, ele fala perguntando. Aleluia. Quando alguém está falando que Jesus está falando, preste atenção, porque aí ele dá a resposta perguntando. Uma vez eu senti Jesus perto de mim de manhãzinha quando eu acordei, bem cedinho. Eu senti Jesus perto de mim e eu falei, como que eu te chamo? Yeshua ou Jesus? Ele falou assim, como é que está escrito na Bíblia? Só isso. E eu não perguntei mais nada. Não perguntei mais nada, porque para mim a gente vai aprendendo. A gente já vai aprendendo para não dar as mancadas que Pedro dava. Tem coisa, fala pouco. Aí eu fiquei quieta, né? Na minha Bíblia está escrito Jesus. Sério, gente? Tem gente que não vai acreditar que eu falo que eu fiz essa pergunta para Jesus e que eu obtive essa resposta. É na mente. Fala na mente, mas não é pensamento. Não é assim um pensamento tipo, não é pensamento. Literalmente é como se você estivesse ouvindo a voz. É rapidinho, é dentro de você. Não é fora, é dentro. Tem a voz de fora e tem a voz de dentro. Quando o Senhor Jesus aparece, a voz é dentro. Louvado seja Deus. Aí fez a pergunta para mim. Perguntou como é que estava na Bíblia. Só isso. E eu fiquei quieta, também não falei mais nada. Porque eu já entendi. Que eu sei, aqui na Bíblia mostra, o Senhor Jesus ele dá resposta fazendo pergunta. Vamos lá. Eu, porém, vos digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como dele está escrito. Ok? Quem foi Elias? Foi o João. Aqui o Senhor Jesus está referindo a João. Ok? João, que veio antes de Cristo. Ok? E chegando junto aos outros discípulos, viram uma grande multidão em torno deles. E os esquibas discutindo com eles. Aí eles voltaram, tinha os outros de ficar, eles voltaram, quando eles voltou, tinha uma multidão lá. E já estava aproveitando para fazer um monte de perguntas para os discípulos. E queria o Messias para ser, que as pessoas vinham para ser curado, né?
Aí fala que quando voltou tinha uma grande multidão. E logo que toda a multidão o viu, ficou admirado e correu para saudá-lo. Ele perguntou-lhe, que discutis com eles? Ele perguntou aos discípulos, né, aqueles que tinham ficado, o que vocês estão falando aí? Alguém da multidão respondeu, mestre, eu te trouxe meu filho que tem um espírito mudo. Um espírito mudo. Fazia o menino ficar mudo. Se fosse hoje, a ciência ia explicar de outra forma. Não é? Pois é. Tinha um espírito no menino que fazia o menino ficar mudo. Tem um espírito que faz falar demais e tem o que faz ficar mudo. Tem gente que não abre a boca para falar do evangelho. Está com o espírito mudo. Santo é o nome do Eterno. Livrai-nos, Senhor. Quando ele o toma, atira-o pelo chão. Ele espuma, arranja os dentes, fica ressequido. O pai do rapaz estava falando. Pedi aos teus discípulos que eu expulsasse, mas não conseguiram. Okay? Ele, porém, respondeu, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazer a mim. Okay? Perguntas de novo. Até quando vos suportarei? Suportarei o quê, gente? A incredulidade. Não é que ele estava reclamando de que suportar os discípulos. Era a incredulidade dos discípulos. O problema era a incredulidade que incomodava o mestre. Ok? E levou o rapaz a ele. Levaram-no até ele, e o espírito, vendo a Jesus, imediatamente agitou com violência o menino que, caindo por terra, rolava espumando. Jesus perguntou ao pai, há quanto tempo lhe sucede isto? Desde pequenino, respondeu. Ok? E muitas vezes o atira ao fogo ou na água para fazê-lo morrer. Mas se tu podes, ajuda-nos. Tem compaixão de nós. Era desde criança que aquele menino tinha aquele problema. É desde criança, porque se nós não tiver a proteção divina, se nós não tiver o Espírito Santo, os espíritos impuros, imundos, malignos, eles não respeitam, não. Só respeitam o nome de Jesus de Nazaré. Ore para os seus filhos, consagra ao Senhor. Infelizmente tem pais que consagram os filhos na macumba. E depois não sabe. Depois não entende. Porque fica endemoniado. Deus nos livre em nome de Jesus. Amém. Então, continuar aqui. Ok? Então Jesus lhe disse, se tu podes, quando ele perguntou para Jesus se Jesus podia fazer aquilo, né? O Senhor Jesus respondeu, se tu podes, tudo pode. Se tu podes, tudo é possível. Tudo é possível aquele que crê. É assim, tipo, você está perguntando se eu posso fazer isso? Mas é você que precisa crer. Poder eu posso. Poder Deus pode fazer. Mas nós precisamos crer. O problema é que a gente não crê. Meu Deus, ativa a minha fé, Senhor. Misericórdia. Eu reconheço que eu sou muito incrédula, gente. Ativa a minha fé, Senhor. Imediatamente o pai do menino gritou. Eu creio. Ajuda a minha incredulidade. Ele acreditava, mas não acreditava muito. É igual a gente. A gente acredita, mas não acredita muito. Por isso que a gente tem que pedir para Deus, para o Senhor Jesus ajudar nós na incredulidade. Vendo Jesus que a multidão afluía, conjurou severamente o espírito impuro, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, deixa-o e nunca mais entre nele, e nunca mais entre nele.
conta-se a história que ninguém conseguia expulsar um espírito imundo, impuro, maligno, tem vários nomes, né? De um surdo e mudo. E isso era uma das coisas que o Messias deveria fazer. Tudo que estava escrito que o Messias deveria fazer, o Senhor Jesus fez. Mas só porque o Senhor Jesus não matou todos os romanos que estavam ali, o povo disse que não ia acreditar que ele era o Messias. Foi por causa disso, gente. É por causa disso. E agora estão 2 anos. 2 anos não, gente. 2000 anos. Gente, eles estão 2000 anos, gente. E esperando o Messias, gente. E ainda vai aparecer o primeiro falso. Para depois vir o verdadeiro. Não brinca com Deus, não. Não brinca, não, gente. O Messias já veio há 2000 anos atrás, mas como eles não querem, eles já estão 2000 anos esperando. Já sofreram pelas nações. Vive lutando. Tudo que entra é para gastar com guerra. Mas a vitória completa só o Jesus de Nazaré vai dar na sua vinda. Vai dar para Israel. Ok? Você deseja que eles vençam? Então ore para que o Senhor Jesus abra a mente deles, que o Senhor Jesus venha, porque tem o governo de 1000 anos de paz, aonde todos vão ter que submeter ao Senhor Jesus de Nazaré. Todos, do pequeno ao grande. Todas as nações, daqueles que restarem após a provação grande que essa terra vai passar. Aqueles que sobreviverem. Apocalipse fala que vai morrer gente que vai dar um exemplo no freio dos cavalos. A coisa é séria, gente. É coisa séria, mas as pessoas não pregam, não. Ok? Mas vão ler os evangelhos, vão ler os escritos apostólicos, vão ler Apocalipse, leia também os profetas da Bíblia, para você, que lá explica tudo como será os finais dos tempos. E leia lá Daniel, leia... Eu tenho no meu canal, Bíblia Diária Helena, eu tenho lá leitura de Daniel, leitura de Isaías, leitura, acho que de Jeremias também. Tem lá já alguns livros lá. Todos os profetas menores eu já fiz a leitura. E que o eterno Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Bíblia Diária Helena, página do Facebook. Bíblia Diária Helena, canal YouTube. Agora também tem um canal Eclésia Católica de Cristo no YouTube, que é só para leitura bíblica. E tem outra página no Facebook também, que é Eclésia Católica de Cristo. Ficam todos na Shalom, amém.